Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos aprender estruturas de repetição. Como eu comentei em aulas anteriores, um programa executa de cima para baixo, mas em algumas situações a gente tem interesse que o programa repita um conjunto de instruções, ou seja, execute as instruções, volte e execute novamente aquelas instruções. E o Python, assim como outras linguagens de programação, oferecem para a gente recurso para executar esse tipo de comportamento. Bom, a gente tem duas estruturas de repetição disponíveis para a gente no Python. Uma repetição condicional, e o nome dessa estrutura é while. A repetição condicional repete enquanto uma condição for verdadeira. Então, ela recebe como parâmetro uma condição lógica, que a gente estudou em aulas anteriores. Uma condição lógica é uma condição que representa o verdadeiro ou o falso. Essa condição lógica ela pode ser estruturada numa expressão que tem operadores lógicos, operadores relacionais. Eu consigo chegar a um valor final de verdadeiro ou falso. E a gente tem uma outra estrutura de repetição, que é a repetição contável. Nesse caso, eu não tenho uma expressão que me leva a verdadeiro ou falso. Eu tenho um formalismo do número de passos que eu quero que aquele conjunto de códigos repita. Então, eu consigo definir de antemão esse número de passos e eu informo para o computador que eu quero que ele repita um determinado número de passos, que é diferente da repetição condicional, onde o número de passos ele é avaliado a cada repetição em função de alguma expressão lógica. Bom, então nós vamos começar olhando para a repetição condicional e depois a gente vai olhar para a estrutura de repetição contável, que é no Python representado pela palavra for. Bom, repetição condicional, se a gente olhar aqui na esquerda da nossa figura, a gente tem a estrutura de pseudocódigo. Lá nas primeiras aulas eu dei exemplos de ordenação para vocês e eu usei essa estrutura enquanto. Então, quando eu estou escrevendo pseudocódigo, a minha repetição condicional vai usar a palavra enquanto e eu vou dar a condição. Enquanto essa condição for verdadeira, essas instruções vão ser repetidas. Elas vão ser executadas de cima para baixo até o final, a condição é avaliada e é executado de novo. Quando essa condição for falsa, a estrutura sai. No Python é muito parecido, né? O Python, na verdade, ele lembra muito pseudocódigo, só que com as instruções em inglês. Então, o enquanto em inglês é o while. O while, eu coloco minha condição, seja lá qual for essa condição, uma condição lógica que vai me retornar verdadeiro ou falso, no caso do Python, true ou false. Quando essa condição for true, enquanto ela for true, essas instruções vão ficar sendo executadas em sequência. Quando essa condição for false, o Python vai sair e vai executar o restante do código que vem depois da estrutura do while. Bom, se a gente quiser olhar diagramaticamente para o while, olhando para o fluxograma, eu coloquei ele lado a lado com o C, com o if, né, para ajudar vocês a enxergar como que ele é parecido com o if. Se a gente olhar para um if visualmente num fluxograma, eu tenho uma condição. Se essa condição for verdadeira, o if executa um código que está indentado dentro daquele if e retorna a execução, o fluxo normal de execução do programa. Se a condição for falsa, ele pula o código e retorna, não executa esse código, né? Então o if ele tem um comportamento de código opcional, né, em função da condição. Se a gente olhar para o while é muito parecido com o if, né? Ele, se a condição for falsa, ele não executa o while, segue a execução do programa. Se a condição for verdadeira, ele entra no código, executa o código, mas ao final ele não segue a execução do programa, ele volta e avalia novamente a condição. Então as duas estruturas são muito parecidas. A diferença é que enquanto o if, o C, ele verifica uma única vez a condição, se for verdade, executa o código e segue a execução do programa, o while, ele executa a condição, se for verdadeiro, executa o código, volta e checa a condição novamente, quantas vezes forem necessárias. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar o código e vai retornar
para verificar a condição novamente. Bom, então se a gente tentar entender um pouco mais a fundo o conceito do while, como que ele funciona, bom, como eu falei anteriormente, ele executa o bloco de instruções enquanto a condição for verdadeira, né? Ele aceita qualquer expressão booleana, então qualquer expressão que no final me retorne true ou false, ele vai aceitar. A gente viu em aulas anteriores operadores lógicos que são o AND, o OR, o NOT. Esses operadores lógicos podem ter em cada um dos lados operadores relacionais, que é maior igual, menor igual, igual e assim por diante. E dentro dos operadores relacionais eu posso ter operadores aritméticos, né? Então eu posso estar fazendo uma conta, se 5 mais 3 for menor do que 2, então eu vou ficar repetindo naquele loop. Então eu posso elaborar algo mais complexo se for necessário. O bloco de instrução, ele pode ter uma ou mais instruções, né? Então eu posso, dentro do enquanto, rodar uma única instrução e voltar para o enquanto, ou eu posso ter várias instruções, como a gente sempre faz no Python. Se eu tenho várias, elas têm que estar identadas, alinhadas, né, para dentro, para eu saber que aquele bloco de instrução tem que ser executado dentro do enquanto. E então o início e o fim do bloco eles são determinados por essa indentação. Uma coisa importante vocês notarem é que tudo que eu marquei aqui como azul, né, essas 3 últimos bullets, eles são idênticos ao if. Então não tem novidade nenhuma aqui, né? A única novidade do while em relação ao if é que enquanto o if executa uma única vez, o while executa diversas vezes enquanto a condição for verdadeira. A gente chama de forma genérica, né, esse tipo de estrutura de loop. Loop como se fosse uma montanha russa, né, que dá uma pirueta. Por que loop? Porque ela está voltando ao estado anterior, né? Então ele fica girando ali, voltando ao momento no passado, e ele vai parar de voltar quando a condição que está sendo verificada for false. Uma coisa que é importante quando a gente está estruturando uma estrutura de while é lembrar que a gente tem que fazer com que essa condição seja falsa em algum momento. Se a gente, dentro do nosso código, faz algum processamento, dá um print, mas não mexe em variáveis que estão sendo avaliadas no enquanto, no while, aquela variável continua com o mesmo valor e o while nunca vai ser falso. Isso vai fazer com que o nosso programa entre no que a gente chama de loop infinito. Ele vai ficar girando ali para todo sempre e não vai parar nunca. Então é importante que a gente pense na estrutura dentro do while para ter certeza que a gente está mexendo em alguma variável que em algum momento vai fazer com que aquele while mude para false. E a gente vai ver alguns exemplos, eu vou conseguir mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Quando essa condição chegar a false, a próxima instrução logo abaixo do while vai ser executada, o programa vai seguir no fluxo normal, né? Então, deu false, ele vai lá para baixo. E o que acontece se o programa estiver executando, chegar no while e a condição já for false? Vai ter o comportamento igual ao if. Se ele chega ali e a condição do while é false, ele nem entra no while, ele já vai direto para baixo e já segue a execução do programa. Então vamos olhar para o nosso primeiro exemplo, né? Nesse nosso exemplo aqui no início, a gente está pedindo para o usuário digitar um número, está convertendo esse número para inteiro e botando na variável número. Aqui a gente tem uma condição de repetição, enquanto o número for maior do que 0. Então se o usuário, desde o início, digitar -1, esse while não vai nem entrar e vai aparecer na tela boom. Esse programa está brincando com uma contagem regressiva e uma bomba que explode. Agora vamos imaginar que o usuário digitou o número 10. Então 10 é maior do que 0, o while vai entrar. Olha o que eu faço aqui. Número é igual a número menos 1. Então se o usuário digitou 10, 10 menos 1, 9. 9 fica na variável número e a gente dá um print no 9 na tela. Volta para o while.
9 continua sendo maior do que 0. Ele subtrai 1 de novo do número e dá um novo print. Vai aparecer o 8 na tela. Volta para o while. Então ele vai ficar fazendo isso até o momento que essa variável número chegar em 0. Então o número era 1, 1 menos 1, 0. Ele dá um print do 0. Volta para o while, 0 é maior do que 0, vai dar falso. Sai do while, print boom e sai do programa. Aquilo que eu comentei com vocês, que a gente tem que estar mexendo dentro do while na variável, de forma que em algum momento esse while dê falso, senão a gente entra no loop infinito. Nesse programa isso fica claro. Notem que a minha condição é o número ser maior do que 0. E a cada passo do while a gente subtrai 1 desse número. Então, quando eu subtraio 1, eu estou fazendo o número se aproximar de 0, assumindo que o número digitado foi positivo. Então, subtraindo 1 a cada passo, ele está indo no sentido de 0. Em algum momento ele vai chegar no 0, a condição de ser maior que 0 passa a ser falso e o loop sai. Então esse é um programa que eu sei, ao analisar o código, eu sei que ele para, porque o código foi estruturado de uma forma que existe uma alteração dentro do while na variável que faz a variável ir no sentido do falso. Em algum momento ele vai fazer o while se tornar falso. Bom, vamos evoluir então um programa e fazer agora um contador, né? A ideia é um contador que imprima a quantidade de números pares que existem entre 100 e 200. É claro que vocês poderiam fazer isso de cabeça, de forma analítica, muito fácil, mas a gente quer fazer um programa que faça isso, né? Aqui eu estou avaliando se o número é par, mas eu poderia estar avaliando alguma propriedade mais elaborada dos números entre 100 e 200. Bom, então esse programinha eu falo que o número é 100, o número inicial é 100, eu falo que tem um contador. Toda vez que eu estou querendo saber quantidade, eu vou ter que criar uma variável que acumula, né? Então esse acumulador aqui eu chamei de contador de pares, contador pares. Minha condição do while é o número ser menor do que 200. Esse número, essa variável número que eu iniciei em 100, menor ou igual do que 200. Então o que eu espero? Eu espero que essa variável número esteja sendo incrementada dentro do while, porque a condição do while entrar é a variável número ser menor ou igual a 200. Ela vale 100. Se eu não estiver mexendo nela, nunca vai chegar em 200. Né? Eu tenho que estar mexendo, e eu tenho que estar mexendo acumulando um valor para ela crescer, para em algum momento ela chegar no 200. Dentro do while, eu verifico se o resto da divisão de num por 2 é igual a 0. Né? Se o resto da divisão do número por 2 é 0, é porque ele é par, então eu incremento 1 na minha variável contador pares. Contador pares igual a contador pares mais 1. Só relembrando, né, aqui eu botei por extenso, digamos assim, mas eu poderia fazer contador pares mais igual 1. Né? A mesma coisa de fazer contador pares igual a contador pares mais 1. E na linha de baixo, já fora do meu if, né, independente dele ser par ou não, eu estou incrementando 1 na minha variável num. Então eu estou fazendo aquilo que eu comentei, eu estou mexendo na variável de forma a cada passo ela caminhar no sentido do 200. E quando ela passar do 200, chegar no 201, minha condição vai dar falso e eu vou sair do while. Então esse programa parece funcionar adequadamente. Aqui dentro ele acumula e no final ele dá um print falando quantos pares tem entre 100 e 200. Bom, então vou lançar um desafio para vocês, que é fazer um contador que acumule o número de pares entre dois números informados pelo usuário. Então o usuário vai nos falar quais são esses dois números. Eu vou pedir para vocês pararem o vídeo agora e tentarem fazer sozinhos esse programa, e depois vocês dão play no vídeo que eu vou mostrar a solução no slide seguinte. Então apertem pause agora. Bom, a solução para esse problema, a gente marcou aqui em negrito os pontos-chave que a gente modificou. Né? Eu tenho dois inputs pedindo para o usuário o valor inicial e o valor final, convertendo ambos para inteiro e botando nas variáveis num 1 e num 2. Aqui na condição do while, ao invés de eu ter aquele 200 fixo, eu estou falando, enquanto num 1 for menor ou igual a num 2, eu entro no while. Se eu estou fazendo isso aqui, eu já sei que dentro do while,
vai ter que ter uma manipulação em alguma dessas variáveis para fazer uma se aproximar da outra. A parte da verificação se é par não muda nada, né? Eu incremento o acumulador se for par. Agora aqui eu estou somando 1 na minha variável num1. Na verdade, muito parecido com o que a gente fez no programa anterior, só que no programa anterior essa num2 era fixo em 200. Agora ela está sendo lida pelo que o usuário digitou. Então esse programa vai andar, se o usuário falar de 0 a 10, ele vai verificar o número de pares entre 0 a 10. Bom, mais um exercício aqui, mais um exemplo, né, um acumulador. Aqui, diferentemente do anterior, onde eu estava só contando o número de pares, eu quero somar esses pares, né? Quero somar todos os pares que existem entre dois números. Poxa, mas o que vai mudar? Vai mudar, é muito simples. Né? Quando eu estou contando, o meu acumulador, ele só soma 1. Cada ocorrência que ele encontra, ele soma 1, que ele está verificando. É como se eu estivesse contando nos dedos. Vai acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando o meu objetivo é acumular no sentido de somar todas as ocorrências, ao invés de eu ficar somando 1, eu vou somar o próprio número, né? Então aqui o início é bem parecido, né? A minha variável acumuladora, enquanto lá era um contador de pares, aqui é soma, que eu dei esse nome para ela. O código é todo igual, a diferença aqui é que ao invés de eu falar que soma é igual a soma mais 1, porque se eu fizer soma igual a soma mais 1, fica igual ao programa anterior, né? Eu vou estar basicamente contando o número de ocorrências. Aqui eu falo que soma é igual a soma mais num1, que é o número que está variando. Então, cada vez que eu descubro que é par, eu somo aquele número ao meu acumulador e aí no final eu falo qual é o valor da soma. Então, parecido com o anterior, só mudou um pouquinho a semântica do que eu quero fazer no programa. Bom, mais um exemplo fatorial, né? Vocês devem estar lembrados na matemática. Um fatorial de um número é eu multiplicar esse número por todos os números menores que ele até chegar no 1. Né? Então, o fatorial de 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Programinha para calcular o fatorial. Eu começo pedindo para o usuário digitar um número inteiro positivo. Ele digita esse número. Minha variável acumuladora aqui, eu chamei ela de fatorial e eu faço ela começar com 1. Por que eu estou fazendo ela começar com 1? Porque eu vou fazer multiplicações. Se ela é 0 e eu fico multiplicando por ela várias vezes, 0 vezes qualquer coisa dá 0, o programa ia terminar em 0. Então a lógica, assim, uma dica, se você está fazendo um acumulador baseado em soma, de modo geral ele começa com 0. Né? Porque para eu acumular na soma, ele iniciando no 0, ele não vai gerar efeito colateral na soma final. Se eu estou fazendo um acumulador baseado em multiplicação, que é esse exemplo do fatorial, ele começa com 1, porque o elemento neutro na multiplicação é o 1. Quando eu multiplicar por 1, ele não vai gerar efeito colateral no resultado final. Então ele começa com 1. Enquanto o número for maior do que 0, então se eu estou fazendo isso aqui, eu sei que eu vou ter uma instrução que subtrai o número, né? Para eu fazer ele se aproximar de 0. Então, quanto o número for maior do que 0, fatorial é igual a fatorial vezes o número. E aí eu subtraio o número, fico repetindo aqui, e no final eu mostro na tela o fatorial. Se a gente quiser fazer manualmente, rodar manualmente esse programa, vamos imaginar que a gente começou com 5. Variável fatorial é 1. 5 é maior que 0, verdade. Ele vai falar que fatorial é igual a fatorial vezes 5. Né? Então ele vai multiplicar por 5 e vai guardar no fatorial. Número igual a número menos 1, o número foi para 4. Ele vai entrar de novo, porque 4 é maior do que 0. Fatorial é igual a fatorial, que está valendo 5, vezes 4. Ele vai guardar 20 na variável fatorial. Vai diminuir o número de 1, o número vai para 3. 3 continua sendo maior que 0. Fatorial é igual a fatorial vezes o número. Fatorial está valendo 20. O número atual é 3. Ele vai guardar 60 dentro de fatorial. Vai subtrair para 2. Volta para o while, 2 continua sendo maior do que 0. Vai de novo executar fatorial vezes o número, o fatorial está valendo 60, vezes 2, 120. O número foi para 1, vai entrar, esse último passo nem era necessário, mas ele vai entrar, 1 é maior do que 0, vai multiplicar o 120 por 1, continua 120,
o número vai para zero, vai verificar, agora zero não é maior que zero, isso vai dar falso, ele vai sair do while e vai mostrar na tela o 120. Bom, aqui tem um último exemplo que eu queria que vocês não fizessem, né, um contra-exemplo, onde eu botei uma variável qualquer e eu botei o while true. Nota que o while verifica a condição que está sendo passada para ele. A condição, de modo geral, é uma equação, uma expressão que tem uma variável que eu posso manipular para ela ir para falso em algum momento. Né? Se eu falo while true, essa condição nunca vai para falso, vai ser sempre verdadeiro. E o que vai acontecer na prática? Vai acontecer o que a gente chama de loop infinito. Essas instruções vão ficar rodando em sequência para todo sempre. No caso especial do Python, que o inteiro ele pode ganhar qualquer dimensão, ele vai ficar de fato rodando para sempre e vai ficar imprimindo os números de 1 até enquanto você não desligar o computador, comendo o recurso de processamento. Então não é uma boa prática. Na verdade, todo programa, né, quando a gente estudou, eu expliquei para vocês algoritmo, eu falei que uma das condições para um algoritmo ser um algoritmo é ele parar, né? Então todo programa ele para. Por alguma razão ele precisa parar. Né? Quando o usuário pede para ele parar, ou quando ele atinge alguma condição. Então eu preciso fazer uma reflexão, o que é realmente a condição de parada? Deve existir alguma, o usuário apertar alguma tecla, e eu nunca fazer um while true, porque isso levaria a um loop infinito. Bom, aqui tem um exercício que eu queria que vocês tentassem fazer, no mesmo esquema de vocês fazerem, e no slide seguinte eu dou a resposta, né? Faça um programa que gere números inteiros aleatórios entre 1 e 10, inclusive, né? E calcule a soma desses números até que seja gerado um número que foi informado pelo usuário anteriormente. Né? Então, o usuário tem que informar um número, aqui eu estou dando 2 dicas, né? Antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que pedir para o usuário informar um número entre 1 e 10 e guardar esse número. Né? Então, vamos supor que o usuário digitou 5. Eu guardo esse número numa variável. E aí eu entro num loop e vou ficar sorteando um número inteiro entre 1 e 10. Vocês devem lembrar de uma aula anterior que eu falei do random. Então, dentro do módulo random tem uma função randint que gera um número inteiro entre 2 números. Então, eu vou sortear esse número. Vou jogar esse número na tela, eventualmente, para eu saber que número que foi sorteado, né? Mas o mais importante, eu vou somar esse número e vou ficar verificando, né? Enquanto esse número não for o número que o usuário digitou, no meu exemplo 5, eu vou continuar sorteando o número. Quando cair o 5 que foi sorteado, meu programa vai parar e vai mostrar o valor da soma na tela. Bom, a resposta para esse programa está aqui nesse slide. Eu começo importando o módulo random, porque eu vou precisar chamar o randint aqui. Em seguida, eu peço para o usuário digitar um número inteiro entre 1 e 10, converto para inteiro e guardo na variável num. Eu inicializo uma variável soma com 0, porque eu vou querer acumular essa soma, né? Sorteio, essa linha aqui está sorteando um número entre 1 e 10, e botando nessa variável número sorteado, estou mostrando na tela, e aqui eu chego no meu while. Enquanto o número for diferente do número sorteado, esse número é o que o usuário digitou, for diferente do sorteado, o que eu faço? Eu somo o número sorteado ao meu acumulador, né? Então soma começa com 0, eu vou acumulando esses valores, eu sorteio um novo número e eu imprimo na tela o novo número sorteado. Volto para cá para verificar se é diferente do número que o usuário informou. Então, enquanto for diferente, eu vou ficar girando aqui. Quando ele for igual, eu vou mostrar na tela o valor da soma desses números que foram sorteados. A pergunta que eu faço aqui é: quantas vezes que essa repetição vai acontecer? Claramente, eu não consigo determinar de antemão, porque o número de vezes está condicionado com um sorteio de um número que foi escolhido anteriormente pelo usuário. Então, eu tenho uma situação não determinística, ele vai ficar girando ali dentro. Pode ser que ele sorteie 20 números e, por coincidência, nenhum deles seja o número do usuário. Pode ser que o primeiro número que ele sorteie já seja o número do usuário.
Então eu posso ter de 0 repetições a infinitas repetições. A probabilidade de ser infinito vai caindo, né? Então a cada sorteio eu sei que a chance nesse caso nosso aqui, eu tenho em torno de 10% de chance de parar a cada vez, né? Então quando eu vou acumulando esses percentuais, depois de algumas execuções, esse percentual está tendendo a 100% de chance de parar, né? Então, em algum momento esse programa para, né? Mas esse momento pode ser demorado ou não. Existem situações onde a gente sabe contar de antemão quantas vezes que o programa vai executar a repetição, né? Então vamos olhar para esse enunciado. Faça um programa que soma x números gerados aleatoriamente no intervalo entre 1 e 10, onde x é informado pelo usuário. Então eu já sei quantas vezes eu vou repetir, né? Eu posso fazer esse programa usando o while, que é o que a gente aprendeu até agora. Então, como é que ficaria? Eu peço para o usuário digitar o número x, eu inicializo meu contador com 0. Enquanto o contador for menor do que x, né? Então eu estou caminhando, vou caminhar o contador para o lado de x, eu sorteio um número, imprimo um número, acumulo o número e incremento o contador com 1. Então ele começa com 0, vai passar uma vez, ele vai para 1, vai para 2, vai para 3, até o momento que ele chegar no número digitado pelo usuário. E aí eu imprimo o resultado. Só que na verdade, quando eu sei quantas vezes eu quero passar na repetição, o Python entrega para a gente uma estrutura de repetição contável, uma estrutura mais explícita em relação ao número de vezes que eu vou passar. Se vocês olharem para esse código, não está tão explícita a condição, né? Ela está embutida numa condição lógica ali do while. E se eu sei de antemão esse número de passagens, eu posso usar a estrutura de repetição contável chamada for. Então, se eu olhar em pseudocódigo, o for é o para. Para uma variável variando de valor inicial até o valor final com um passo incremento, executa essas instruções aqui. Então, um exemplo seria para x variando de 1 até 10 com passo 1, execute essas instruções. Se eu for para o Python, a estrutura é for, o nome da variável, in, faixa de valores, que eu vou falar daqui a pouco para vocês o que é, e as instruções que têm que ser executadas. Então, é uma variável mais explícita, uma instrução mais explícita de repetição, né? Então, eu peço para vocês, sempre que vocês souberem de antemão quantas vezes vocês querem repetir, usem o for. Vai facilitar a manutenção do programa de vocês, vai ficar mais claro para quem está lendo o código de vocês. Agora, se vocês não sabem de antemão quantas vezes vai repetir, porque o número de repetições depende de alguma condição inerente ao programa, por exemplo, um sorteio bater com aquele número, ou o usuário, no final da repetição, falar se ele quer rodar de novo, então eu não sei de antemão se ele vai querer ou não, aí não tem jeito, eu tenho que usar o while. Bom, aqui tem um exemplozinho, né, onde a minha faixa de valores é explícita, então eu botei aqui for x in 0, 1, 2, 3, 4. Eu enumerei os valores de x. O que o Python vai fazer? Ele vai atribuir cada valor desse ao x e vai entrar no for com o valor que foi atribuído. Então ele vai primeiro atribuir o 0 e entrar no for e fazer um print do x. Depois ele vai atribuir o 1, depois ele vai atribuir o 2, atribuir o 3 e atribuir o 4. Terminou, ele sai do for. Então eu estou falando para ele quais são os valores que eu quero que ele use em cada passada do for. É claro que se eu fosse querer que ele repetisse de 100 a 200, eu tenho que enumerar todos os valores de 100 a 200, seria muito trabalhoso, né, propenso a erro. Então o Python entrega para a gente um comando chamado range. Esse comando range, a gente estabelece o valor inicial, o valor final e o passo. Então, quando o Python encontrar esse range, ele está gerando para a gente a enumeração de forma automática. Eu não preciso me preocupar, ele vai gerar os valores ali. Com uma característica que é importante vocês terem em mente, esses valores vão do valor inicial até o valor final menos 1. Ele não chega ao valor final, ele para em 1 antes do valor final. E
sempre pulando o passo que eu informo. Outra característica interessante, o valor inicial e o passo podem ser omitidos. Se eu omito o valor inicial, ele entende que o valor inicial é 0. Se eu omito o passo, ele entende que o passo é 1. Então, nesse nosso exemplo, eu não omiti nenhum dos dois. Esse for está usando a variável i. É muito comum a gente usar a variável i, a variável j, quando eu tenho um for dentro de um outro for. Né? Um i com a semântica do contador, do acumulador, né? Do meu índice da iteração ali do for. Então, for i in range indo de 0 até 5 menos 1, eu ponho 5 ali, com passo 1. O que ele vai mostrar na tela aqui? Ele vai mostrar os valores 0, 1, 2, 3, 4. Isso pode parecer estranho, mas por que ele vai até o final menos 1? Por que ele não vai até o final? Porque, na verdade, esse final está me indicando o número de vezes que ele vai repetir. Né? Na essência é isso, se eu estiver partindo do 0. Então, eu quero que ele repita 5 vezes. Para ele, partindo do 0, usando o 0 inclusive, para ele repetir 5 vezes, ele tem que parar no 4. Né? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Se ele fosse até o 5, ele ia repetir 6 vezes. Né? Então, ele para. Lembrem que ele para sempre no final menos 1. Como eu falei para vocês, o início e o passo são opcionais. Então, aquela estrutura ali estava redundante. Eu falo que é de 0 a 5 com passo 1. Não preciso falar isso. Eu posso simplesmente falar for i in range de 5. O Python já sabe que o valor final é o 5 menos 1, que é o parâmetro que eu passei, e o inicial é 0 e o passo é 1. Então, se eu fizer essa instrução aqui, ele vai partindo do 0, rodar 5 vezes nesse loop e vai imprimir 0, 1, 2, 3 e 4, que são 5 valores partindo do 0. Já nesse outro exemplo, eu mudei o valor inicial, não estou informando o valor final. Estou passando o valor inicial, estou informando o valor final, não estou informando o passo. Então, eu estou passando o valor inicial e estou passando o valor final. Né? Então, um range de 1 chegando até o 5 menos 1, né? Que eu passo o 5, mas ele sempre para no 1 antes, não executa o 5, vai mostrar na tela o 1, o 2, o 3 e o 4. Né? Primeiro o i vai receber 1, depois vai receber 2, vai receber 3, vai receber 4. Como eu estou dando um print, são os próprios números que aparecem na tela. Nesse outro exemplo, eu compliquei um pouquinho mais, estou passando os 3 parâmetros por range. Então, o meu range está indo de 2 até 10, com passo 2. Né? Esse até 10, lembra que não inclui o 10, é sempre assim. Eu nunca incluo o último número, eu paro um antes dele. Então, vamos lá. Primeiro o i vai receber 2. Como ele só faz um print, vai aparecer o 2 na tela. Depois o for volta, vai pegar o próximo número depois do 2, sem chegar, enquanto for menor do que o 10, acumulando 2, né? Porque o meu passo que eu informei aqui é 2. Então, o passo 2 vai ser a soma que eu vou fazer no valor anterior. O valor anterior era 2, somando 2 vai para 4. Entro no for, imprimo 4. Volto para o for, próximo número que o range vai me dar. Eu estou em 4, somando 2 vai para 6. Coloco no i o 6, imprimo o i. Então, vai sair o 6 na tela, volto para o for. Qual é o próximo número que ele vai me dar? 6 mais 2 dá 8. Imprimo 8. Volto para o for. Qual é o próximo número? 8 mais 2 dá 10. Opa! Mas aí atingiu a condição de parada. Então ele não vai usar esse 10 e vai sair do for sem entrar no print. Então o que vai sair na tela é 2, 4, 6 e 8. E aí o nosso último exemplo, ainda mais complicadinho, né? Meu valor inicial é 10, meu valor final é 0 e o passo é menos 2. Então ele vai partir do 10 em direção ao 0. Por quê? Porque eu estou com passo negativo. Primeiro número que o i vai receber é o próprio 10, vai mostrar na tela. Quando ele voltar e o range for entregar o segundo número, vai ser o 10 menos 2, que é 8. Vai entrar, vai dar um print do 8, vai mostrar na tela, vai voltar. 8 menos 2, 6, vai entrar, vai imprimir. 6 menos 2, 4, vai entrar, vai imprimir. 4 menos 2, 2, vai entrar, vai imprimir. 2 menos 2, 0. Só que o 0 coincide com a condição de parada do for. Então ele não vai
entrar novamente, ele vai sair, o que vai ficar na tela é o 108642. A minha recomendação para vocês, visto esses exemplos que a gente discutiu, tentem brincar um pouco. Cria um programa, brinca com o range, pensa antes o que você espera que aquele range vai estar entregando de números e coloca valores ali e experimenta. Vê se ele está se comportando da forma que vocês esperavam que ele se comportasse. Se alguma coisa ficar esquisita, não está funcionando como você esperava, entre em contato com a gente, posta uma dúvida lá no Classroom, ou então entre em contato com a monitoria, para tentar entender por que o comportamento do range está diferente do que vocês esperavam. Então vamos voltar para o nosso exemplo de números aleatórios. Faça um programa que soma x números gerados aleatoriamente no intervalo de 1 a 10, onde x é informado pelo usuário. Então, a gente fez esse programa com o while. Se vocês voltarem um pouco o vídeo, vocês vão ver a solução que a gente fez com o while. Só que se eu estiver querendo usar o for, aqui está a solução com o while, só para a gente relembrar. Essa solução com o while, a gente pede para ele digitar um número, o contador está 0, enquanto o contador for menor do que x, a gente acumula o contador, E então esse acumulado do contador está indo em direção ao x, em algum momento ele vai ser igual a x, a gente vai sair e vai mostrar o valor da soma que a gente fez nesse bloco aqui, que não está em negrito, onde a gente está sorteando o número e somando esse número. Então esse é o código que resolve o problema com o while. Agora, se eu quiser tirar esse while e usar o for, que é recomendado, porque eu sei de antemão quantas vezes vai repetir x vezes que o usuário informou, Então, como é que eu faço? Eu ponho for contador in range de x. Nota que eu não tenho mais uma variável acumulando, somando 1 no contador, porque o for já faz isso para mim. Lembra que o usuário, vamos supor que ele digitou 5. X é 5, range de x, range de 5, vai gerar 5 números, 0, 1, 2, 3, 4. E esses números vão sendo atribuídos ao contador a cada passada. Então ele me garante que vai passar 5 vezes aqui dentro. Eu vou sortear 5 números, vou somar esses números e no final vou mostrar o valor da soma. Então veja como é que esse código, comparado com o anterior, como é que esse código ficou mais simples. Nesse código, eu não preciso ficar controlando a variável contadora, eu não tenho que inicializar a variável contadora antes. Ficou um código mais conciso e mais explícito. Eu sei quantas vezes eu vou passar ali dentro. É um x informado pelo usuário. Então, sempre que vocês puderem, usem o for. Bom, aqui tem um outro exemplo que pede para você fazer um programa que imprima a soma de todos os números pares entre dois números quaisquer informados pelo usuário. Então, eu sei qual é o número de loops que eu vou dar. Eu vou partir do número inicial informado pelo usuário e vou até o número final. Então, aqui no início desse programa, a gente pede para o usuário entrar com o número inicial e final. A gente inicializa nosso acumulador da soma. A gente tem um loop aqui, for i in range. Número inicial é o num, número final eu botei num2 mais 1. Por quê? Porque eu quero que ele, nesse exemplo, nesse programa específico, eu quero que ele verifique, inclusive, o último número. Se eu botasse só num2 aqui, ele ia parar num anterior, lembram? Que eu expliquei isso quando eu expliquei o range. Então eu tenho que botar num2 mais 1 para ele chegar no próprio num2, que é do meu interesse. E o que ele faz aqui dentro do meu loop? Ele verifica se o resto da divisão do i, que é a variável que está recebendo esses números do range, se é igual a 0. Se o resto da divisão for 0, ele vai somar esse i a variável soma que ele está acumulando. Então ele vai sair, o primeiro valor dele vai ser no 1, depois no 1 mais 1, depois no 1 mais 2, e vai assim até chegar em num 2. Quando ele chegar em num 2 e ele tentar passar de novo, num 2 mais 1 já bate com a condição de parada, ele vai sair, não vai executar para num 2 mais 1, vai parar no num 2 e vai imprimir a soma. Então esse código aqui soma todos os números no intervalo pré-definido pelo usuário. Bom, voltando para o exemplo de fatorial, eu quero calcular um fatorial, a gente fez com o while,
De novo, o fatorial eu sei quantas vezes eu vou repetir, porque o usuário me informa qual é o fatorial que ele quer calcular, né? Então aqui o usuário informou um inteiro positivo para calcular fatorial. Eu inicializo minha variável acumuladora com 1, porque eu sei que eu vou usar a multiplicação. E eu dou um loop aqui, for i em range, partindo de 1, nota que eu não parti do zero, eu estou partindo de 1, então eu tenho que informar, porque o default, o padrão, se eu não informar, quando eu usar a palavra default, o que eu estou querendo dizer é o padrão, né? Eu e qualquer um na computação. Então o padrão é quando você não informa, né? Se eu não informar seria 0, então eu informei que eu quero partir do 1 e eu quero ir até número, por isso eu informei número mais 1, que é a condição de parada. Então o que eu vou fazer? Fatorial é igual a fatorial vezes o i. Né? Mesmo código que eu fiz no while, só que a repetição já está pré-definida. Ele vai multiplicar por 1, e nota que no while eu estava fazendo de cima para baixo, né? O exemplo que eu dei do 5, ele fez 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Esse aqui está fazendo de baixo para cima, então ele vai fazer 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, se eu informar 5. Eu poderia inverter, se eu quisesse fazer de cima para baixo, não faz a menor diferença para o resultado final, mas eu poderia inverter, é só falar que o valor inicial é o número, que o valor final é o 0, por exemplo. Então ele ia partir do número e ia descendo até o 1, não ia chegar no 0, porque ele sempre para no anterior, né? Como a gente já discutiu anteriormente. Bom, aqui tem um outro exercíciozinho, vamos imaginar que eu quero... eu estou simplificando aqui, né, a questão, mas eu quero fazer a tabela dos jogos de um campeonato que tem 5 times. Né, e eu sei que eu tenho o jogo na casa do time e eu tenho o jogo na casa do adversário. Né, então aqui o que eu fiz? Eu fiz um for de time 1 com um conjunto de strings aqui explícitos, né? Lembra que antes de eu falar do range eu falei da gente poder explicitar os valores que a variável vai receber no for. Então o time 1 vai ser Fla, Flu, Bot de Botafogo, Vaz de Vasco e Ame de América. Então eu botei 5 times aqui. Dentro desse for eu botei um outro for. Nada me impede de fazer isso. Então eu posso ter um for dentro de for. A gente chama isso de loop aninhado, quando eu tenho um loop dentro de outro loop. Então, dentro do for de dentro, eu tenho o time 2, que também é Fla, Flu, Bot, Vaz e América. Então, o que vai acontecer aqui? O Python vai primeiro pegar o Fla e atribuir para time 1. Ele vai entrar no loop com o Fla em time 1. Vai atribuir Fla em time 2. E a minha condição de imprimir aquela partida é o time ser diferente. Aqui vai dar falso, então ele não vai imprimir nada, vai voltar para o loop mais de dentro, vai botar Flu no time 2. É diferente o time 1 do time 2, ele vai imprimir Fla versus Flu. Vai voltar, vai pegar Bot, que é o terceiro, vai botar no time 2. Fla versus Bot, vai voltar, vai pegar Vaz, vai aparecer Fla versus Vaz, vai voltar, vai pegar Ame, vai botar Fla versus Ame, vai voltar, esgotou o loop de dentro, ele vai para o loop de fora, vai pegar o próximo que é o Flu, vai entrar no loop de dentro, vai começar tudo de novo, vai botar Fla no time 2, vai ficar Flu, Fla, vai botar Flu no time 2, a condição de entrada aqui vai dar falso, ele não vai entrar porque ele não coloca o time jogando contra ele mesmo, óbvio, né? Vai pegar Bot, vai botar no time 2, vai ficar Flu Bot, vai pegar Vaz, botar no time 2, vai ficar Flu Vaz, e assim por diante. Então é como se fosse um relógio, né? Ele dá um loop no de fora, para cada loop no de fora, ele dá todos os loops no de dentro, até o final. Quando ele pega o próximo do de fora, ele vai fazer todos do de dentro de novo, começando do início. Depois pega o próximo do de fora, todos do de dentro. É como se fosse o ponteiro de hora, o ponteiro de minutos de um relógio, uma analogia. Então esse programa, ele no final vai me gerar essa tabela de jogos do campeonato. É legal vocês executarem esse programa para vocês entenderem essa dinâmica de um for dentro de outro for. Na verdade, a melhor forma de vocês entenderem a programação é vocês mexerem nos programas, né? Tentarem ver como é que eles estão respondendo. Você mexeu, você já tem uma hipótese na sua cabeça, você executa e vê se a sua hipótese foi validada ou não. Bom, aqui tem um outro exemplo de loop dentro de loop, né? Onde a gente está querendo imprimir uma agenda diária
né, com todos os horários, com intervalos de 15 em 15 minutos. Então o que a gente fez? A gente gerou um range 24. Range 24 vai gerar os números 0, 1, 2, 3 até o 23, né? Então isso a gente está atribuindo a variável hora nesse for de fora. Para cada hora dessas, né, ele vai começar com 0. Eu tenho um for de dentro com um range de 0 a 60 com passo 15. Primeira coisa que vocês têm que pensar é quais são os valores que esse range vai gerar. De 0, esse já poderia, ele não é fundamental, né? Ele poderia ter sido omitido, mas por que ele não foi omitido? Porque eu quero informar o passo. Se eu quero informar o passo, eu tenho que informar o valor inicial, senão o Python ficaria confuso. Ele não saberia, se eu passasse só 2 argumentos, ele não saberia se eu estou informando o inicial e o final, ou se eu estou informando o final e o passo. Então, se eu quero informar o passo, eu tenho que informar o inicial. Aqui eu informei 0 a 60 com o passo 15. Quais são os números que ele vai gerar? Ele vai gerar o 0, que é o primeiro, vai somar 15, vai gerar o 15, que é o segundo, vai somar 15, vai gerar o 30, que é o terceiro, vai somar 15, vai gerar o 45, que é o quarto, vai somar 15, vai chegar no 60, mas o 60 é a condição de parada, então ele vai parar por aí. O que ele vai gerar e colocar na variável minuto é 0, 15, 30 e 45. Então, para cada hora, eu vou gerar esses 4 valores de minuto e aqui no print eu vou converter de inteiro para string, né, para eu imprimir na tela, a hora, botar um 2 pontos e o minuto. Então vai aparecer 0, 2.0, 0, 2.15, 0, 2.30, 0, 2.45. Esgotou esse for de dentro. Ele vai voltar para o for de fora, vai gerar o próximo valor, que é o 1, vai entrar no de dentro e vai regerar os 4 novamente. Então vai aparecer 1, 2.0, 1, 2.15, 1, 2.30, 1, 2.45. Faz isso de novo, vai para o de fora. Ele vai fazendo até lá no final, quando ele gerar o 23, vai para o de dentro, vai aparecer 23, 2.0, 23, 2.15, 23, 2.30, 23, 2.45 e volta para o for, esgotou o for de dentro, volta para o for de fora, só que ele esgota o for de fora também, porque o próximo número seria 24, e 24 é a nossa condição de parada. E aí ele para a execução e ele gerou minha agenda de 0 hora e 0 minuto até 23 horas e 45 minutos. Bom, agora tem um monte de exercício que eu coloquei aqui para vocês praticarem, né? Então, é muito importante, eu fico batendo nessa tecla. Vocês só vão aprender a programar se vocês fizerem exercício. Olhar código pronto não torna ninguém programador, né? Da mesma forma que olhar alguém tocando violão não torna o cara um músico, né? Vocês têm que conseguir fazer para vocês ganharem confiança, gerarem dúvida, correrem atrás, aprenderem com as dúvidas. Então, vários exercícios. Vamos lá, vou passar por alto em cada um deles. Primeiro, fazer um programa para montar a tabela de multiplicação dos números de 1 até 10. O que eu quero que saia nesse programa? Todas as multiplicações possíveis de 1 até 10. Lembra até um pouco aqueles programas que a gente fez da tabela dos times de futebol, né? Só que aqui eu tenho que mostrar o resultado da multiplicação. Então, eu espero que saia na tela 1 vezes 1 igual a 1, 1 vezes 2 igual a 2, 1 vezes 3 igual a 3, até chegar no 1 vezes 9, né? Não precisa ir no 10. 1 vezes 9 igual a 9. Aí você começa de novo. 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4. E assim vai até você chegar no 9 vezes 9. Se vocês quiserem incluir o 10, não tem problema nenhum, né? Pode incluir o 10. Se quiser parar no 9, pode parar no 9. Multiplicação por 10 é muito fácil, né? Então a tabela é pouco relevante. Então esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, faça um programa para determinar o número de dígitos de um número inteiro positivo informado. Ou seja, o usuário vai informar um número inteiro. E eu quero que vocês me falem quantos dígitos tem nesse número. Quando eu passei o exercício para contar, para ver se o número era palíndromo, né? Então vocês tinham que decompor os dígitos, muita gente usou funções de string. Leu como string. Eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês leiam como inteiro, né? Então eu quero que vocês, do lado de fora do input, tem um int para você converter para inteiro. E eu quero que vocês usem matemática para me contar, usando o loop,
para me contar quantos dígitos tem esse número inteiro. Não vale converter para string e usar funções de string para isso. Faça um programa que calcula a série de Fibonacci para um número informado pelo usuário. Série de Fibonacci é uma série que tem propriedades muito interessantes, né? E a gente encontra ela em vários locais da natureza. Para quem nunca ouviu falar e não conhece, eu recomendo fortemente que vocês deem uma lida. Procura na Wikipedia Fibonacci. Muito interessante, vocês vão achar uma proximidade grande entre a natureza e a matemática quando vocês lerem isso. E a série de Fibonacci ele tem uma característica: Fibonacci de 0 tem o valor 0, Fibonacci de 1 tem o valor 1, Fibonacci de um número qualquer é o valor do Fibonacci desse número menos 1 mais o Fibonacci desse número menos 2. Muito simples, né? Então, Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1. Fibonacci de 1 vai ser o 0 mais 1, vai dar 1 de novo. É sempre pegar os dois anteriores. Então aqui eu botei uma sequência num exemplo, que seria a saída esperada desse programa, se o usuário digitar 9. Se o usuário digitar 9, eu quero ver essa saída do Fibonacci, onde eu tenho Fibonacci de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 e de 9. Só para pegar como exemplo, qual é o Fibonacci de 9 aqui? O 34. Como é que eu sei que a Fibonacci de 9 é 34? Porque Fibonacci de 8 é 21 e Fibonacci de 7 é 13. Quando eu somo esses dois, eu chego no 34. Então, qualquer número aqui dessa série, ele é igual à soma dos dois números anteriores. E o início, a lógica do início é Fibonacci de 0, 0, Fibonacci de 1. Dali para frente é a soma dos anteriores, dos dois anteriores. Então, eu queria que vocês fizessem um programa que imprimisse a série para um número digitado pelo usuário. Bom, mais um programa. Listar todos os divisores de um número ou dizer que o número é primo. O número primo é aquele número que é divisível somente por ele e por 1, caso não existam divisores. Então, basicamente, pergunta o número para o usuário, ele informa o número, vocês listam todos os divisores desse número. E no final vocês perguntam para o usuário se ele quer informar mais um número. Então o programa só vai parar quando o usuário falar que está satisfeito. Enquanto ele quiser informar mais um número, você retorna e deixa ele informar, fazer tudo de novo. Quando você vê uma estrutura desse tipo, a reação é já imaginar um while grande, que vai estar lá no início do programa, indo até praticamente o final do programa. Enquanto o usuário quiser repetir, eu vou ficar rodando naquele while. No final desse while, eu vou perguntar para o usuário, quer fazer de novo? Leio isso e verifico a resposta dele. Bom, esse exercício aqui é muito interessante para fazer vocês raciocinarem um pouco sobre educação financeira. Eu peço para vocês fazerem um programa que calcula o retorno de investimento financeiro fazendo contas de mês a mês. E eu peço para vocês não usarem fórmula de juros composto. Eu quero que vocês usem repetição, simulando o acúmulo mês a mês, para a gente saber quanto que tem de dinheiro no final. Então o usuário ele tem que informar quanto que ele pretende investir por mês e qual a taxa de juros mensal. Imagina que todo mês o usuário está guardando aquele montante. Se ele escolheu R$10, todo mês eu vou estar botando R$10 nesse meu acumulador. E a taxa de juros mensal é quanto que o banco está me pagando a cada mês que passa. Então a cada mês eu tenho que calcular, aplicar os juros, e vai ser um juros composto, mas calculado naturalmente quando eu estiver passando mês a mês, eu estou compondo esses juros. O programa ele tem que mostrar o saldo dessa aplicação no final do ano. A aplicação começa com 0 e eu vou botando esse valor mês a mês que o usuário informou. Então ele vai mostrar o saldo da aplicação no final do ano, calculando mês a mês, e naturalmente gerando um juros composto aí. E perguntar se o usuário quer ver o próximo ano. Então, se o usuário falar que ele quer ver o próximo ano, eu calculo mais um ano, partindo do ponto que eu estou. Se eu deixasse esse dinheiro mais um ano, acumulando todo mês o valor que o usuário está disponível, está disposto a investir, e aplicando os juros mensal, quanto que fica. E aqui embaixo eu botei um exemplo para vocês do programa rodando. Se eu quero investir R$100 por mês e a taxa de juros é de 1% ao mês, o usuário me informou isso, o programa me falaria que depois de um ano eu teria R$1.268
R$1,25. Aí ele pergunta se eu quero rodar de novo. Se eu falar sim, ele vai calcular o próximo ano e assim por diante. Bom, mais um programinha. Escreva um programa que imprime na tela os n primeiros números perfeitos, n formado pelo usuário, né? O que é um número perfeito? É um número que ele é igual à soma dos seus divisores. Então, se a gente pegar o 6, por exemplo, quais são os divisores de 6? O 3, o 2 e o 1. Né? Eu não estou considerando o próprio número, né? Então, pegando os divisores menores que ele, o 3, o 2 e o 1. Se eu somar o 3 com o 2 e com o 1, eu caio no 6. Então, eu quero que o usuário informe um n, vamos supor que ele informe 100, e vocês me listem todos os números que são perfeitos, que respeitam essa propriedade de 0 até 100. Um próximo exercício, o número inteiro ele pode ser igual ao produto de 3 números inteiros consecutivos, sejam eles quais forem, né? Então, por exemplo, 120 é o produto do 4 pelo 5 pelo 6. Se eu multiplicar 4 por 5, multiplicar isso por 6, eu chego no 120. Eu queria que vocês fizessem um programa que peça para o usuário digitar um número qualquer e que vocês verifiquem se esse número respeita essa propriedade. Existem 3 números quaisquer sequenciais que, se forem multiplicados, geram um número que o usuário informou. Então essa é a grande pergunta. Vocês vão responder se sim ou se não no programa de vocês. Mais um exercício, tem muito exercício aqui para vocês, né? Então tentem fazer o máximo que vocês puderem, quanto mais melhor para vocês praticarem. Elabore um programa que leia n valores e mostre a soma dos seus quadrados. Então o usuário vai informar n valores, né? Aí vocês têm duas opções: ou vocês pedem para o usuário falar quantos valores ele quer informar no início e vocês já fazem uma repetição contável, ou então vocês podem fazer uma repetição condicional e no final de cada passo perguntar se ele quer informar um novo valor. Então, enquanto ele ficar falando que quer informar um novo valor, vocês leem o valor informado e gera o quadrado e acumula na variável soma, né? Então a gente no final vai saber qual é a soma dos quadrados. Próximo exercício, faça um programa que leia 2 valores x e y, calcule o valor de x dividido pelo y, além do resto da divisão. Então eu quero saber qual é o resultado da divisão inteira de x por y, eu quero saber qual é o resto dessa divisão. Só que com um detalhe: é claro que se vocês pudessem usar o barra e o percentual, vocês fariam isso em 2 linhas. Não é isso que eu quero. Vocês não podem usar nem resto de divisão, nem divisão inteira nesse exercício. Vocês só podem usar soma e subtração. E aí vocês vão ter que usar repetição para conseguir fazer o exercício. E o último exercício, faça um programa empático que calcula o valor de π, utilizando a fórmula de Leibniz. Essa fórmula, ele fala que π sobre 4 é igual a 1 menos 1 sobre 3 mais 1 sobre 5 menos 1 sobre 7 mais 1 sobre 9 e assim vai. É interessante vocês notarem, se vocês pensarem que 1 na verdade é 1 sobre 1, a cada passo aqui o sinal está sendo trocado, então vai ter que ter uma lógica para fazer essa troca de sinal. E a cada passo aqui eu estou subtraindo, eu estou somando 2 ao denominador. O denominador aqui era 1, foi para 3, foi para 5, foi para 7. Então eu tenho uma lógica ali de soma do denominador. E qual é a condição de parada? Eu quero que vocês fiquem adicionando essas parcelas, cada parcela dessa, esse número se aproxima do π sobre 4. Mas é claro, π eu nunca vou atingir, que π é um número infinito. Então, eu quero que vocês vão colocando parcelas se aproximando do π até que chegue num erro que seja aceitável. Como é que eu calculo o erro? Eu vejo na última iteração quanto que eu calculei para o π, eu vejo quanto que eu calculei agora e eu subtraio uma da outra. Se essa diferença for menor do que um x que o usuário informou, ele vai informar qual é a margem de erro que ele aceita. Então, se essa diferença for menor do que esse x, o programa vai parar. Enquanto essa diferença for maior do que o x, eu ainda não atingi a margem de erro aceitável e eu vou ficar dando mais loops. Então, minha condição de parada é quando a diferença entre a execução anterior e a atual do loop
for menor do que um valor que o usuário informou. Bom, esses slides, como os demais, foi feito em parceria com as professoras Aline e Vanessa, e assim a gente termina a nossa aula de estruturas de repetição. Eu peço para vocês fazerem os exercícios. Se vocês tiverem dúvida, mandem na nossa plataforma ou então entrem em contato com a monitoria. Até mais!